Não só em periferias, mas a situação do Brasil como um todo. Na região norte, no Amazonas, como no Brasil todo. Sobre segurança ou sobre tudo? Sobre segurança, irmão. Sobre segurança. Segurança, bom, estamos num processo de transição para nos tornarmos um narco-estado. E eu acho que esse narco-estado, ele se dá de maneiras diferentes, com fórmulas diferentes e em estágios evolutivos diferentes. Então, vou no exemplo que eu dou. O Rio de Janeiro, você já tem uma mistura na política oficial, institucional, a Alerj, que é o maior exemplo disso, entre crime organizado, tráfico de drogas, para ser bem claro, e a política institucional. A ponto do, já vou botar aqui uma polêmica aqui, um dos meus concorrentes à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, ter muito a se explicar sobre isso no processo eleitoral, porque apoiou o Bacelar, apoiou o TH Joias, aquele cara que caiu lá de Belfort Roxo, lá o Canela, vai ter que se explicar, porque ele fica falando aí, não, a gente vai prender e neutralizar. Vai. Ele foi parlamentar aqui no Rio, depois foi senador, fez alguma coisa nesses temas, mas deixando ele aqui de lado, o que eu aprendi rodando o Brasil é que... E essa é uma visão que eu quero até trazer para vocês e até sofrer a crítica e ver se vocês concordam. Que existem dois tipos, a grosso modo, de ocupação no Brasil. Uma é a ocupação que a gente chama de horizontal, que é uma ocupação como, por exemplo, o Comando Vermelho faz, o TCP faz, que é você pega um mapa, você vê o horizonte, e eles ocupam áreas territoriais em que antigamente tinha a exploração do tráfico de drogas ali, o uso daquela região como uma região logística para poder operar, e depois gás, internet, transporte, né, uma operação complexa que as milícias também começaram a fazer. E a do PCC, eu acho que o termo é bem interessante, que é a ocupação vertical, que é a ocupação institucional. Então vai de mercado financeiro, posto de gasolina, Ministério Público, polícia política, portos, e é uma operação mais complexa com um faturamento maior. Então não necessariamente o PCC precisa fazer uma ocupação territorial tão ostensiva quanto um Comando Vermelho, um bonde dos malucos fazem. Mas ele tem uma operação que ela invade as instituições de uma maneira mais efetiva. São dois modelos diferentes. Conversando, por exemplo, com membros do governo americano, eles estão mais preocupados com o modelo do PCC. Porque eles já estão operando internacionalmente e é mais fluido, é mais difícil. E aí, rodando o Brasil, eu percebo um pouco os métodos. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Porto de Santos, que é ocupado pelo PCC. Aí eles pegam a Baixada Santista e eles fazem uma ocupação à la Comando Vermelho, porque acho que é um entreposto logístico para poder operar o porto. E eles estavam fazendo isso no P100, lá em Fortaleza. E aí o Comando Vermelho, né, olhou e falou, não, vamos tomar o P100. Aí o Comando Vermelho derrotou agora o PCC ali na região. O estado, inclusive, que para mim está numa situação mais preocupante é o estado do Ceará. Eu acho que você tem uma negligência gigantesca por parte do governador atual, que é o Eumano, e a tomada de cidades inteiras, participação institucional do Comando Vermelho no processo eleitoral. Então, onde eu olho, eu vejo modelos diferentes dessa ocupação, vejo uma sofisticação maior por parte do PCC, eu vejo por parte do PCC operações intricadas que a gente vai ter, por exemplo, trabalho de fronteira para a entrada da droga, somado a trabalho com prefeituras e com polícias locais na Rota Caipira, trabalho no Porto Santos, trabalho com cooperação internacional para brincar eles. E com o Comando Vermelho, eu vejo e as facções, vamos colocar assim, de ocupação territorial regionais, um trabalho mais intensivo junto com as polícias e com os governadores. E a gente sabe que tem muito governador que não está disposto a auxiliar. Eu citei o exemplo do Eumano no Ceará, e vou dar, hoje eu pretendo dar nomes aqui, pra gente não fugir da discussão. Eu fui processado e condenado já pelo menos 2 vezes por falar, olha, ele de alguma maneira, por ser leniente, ele está cooperando. Ele permite que cidades inteiras sejam ocupadas pelo crime organizado e de maneira bem clara, ele utiliza a polícia para fazer a escolta dos moradores para fora das suas cidades, das suas casas. Então, o caso cearense é um caso assustador. Tem casos bizarros acontecendo também no Pará. Vi em menor intensidade isso acontecendo no Maranhão. Na Bahia, muito. Salvador é uma cidade que está, vamos dizer, num cenário tão ruim, talvez até pior do que o do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Brasil está num processo acelerado de transformação dele próprio num narco-estado. E a gente dispõe de meios técnicos, a meu ver. O Estado brasileiro dispõe de fazer esse enfrentamento, mas institucionalmente, e em termos de liderança, nós não temos vontade política para fazer isso acontecer. E eis a necessidade de um presidente que cuide desse tema. Perfeito, mas tu falou em meios técnicos. Temos legislação hoje no Brasil para esse enfrentamento? Não, essa seria a parte institucional que eu te falei. Perfeito. Institucionalmente falando, o arcabouço jurídico para a gente fazer esse enfrentamento não é suficiente. A gente tem que alterar as leis de execução penal, a gente tem que alterar as leis penais. Tem uma discussão que eu estou trazendo muito forte, que é a do direito penal do inimigo, de um autor alemão que chama Günther Jacobs, que no fundo é o pai dessas legislações especiais para enfrentamento a terrorismo, que a Dinamarca aderiu,
A França aderiu, os Estados Unidos aderiu, até o Brasil ele trouxe uma parte do direito penal do inimigo, ele colocou isso dentro do seu corpo jurídico. Só que ele tem que ser bem mais claro com relação às facções. Elas têm que ter um tratamento jurídico diferenciado. E a tese do direito penal do inimigo é justamente o direito ser muito veloz e muito intenso com relação a membro dessas organizações anômalas. E veja, a gente recebe críticas, eu fui muito criticado, mas isso dentro de uma democracia, e eu dou exemplo, a Dinamarca, que é uma democracia que ninguém critica, ela aplica isso contra facções. Tem uma facção específica que atua na Dinamarca, se você se associar a ela, você já vai preso. Se você divulga ela, você vai preso. E isso tem a ver com a cultura, a narcocultura ou a superestrutura cultural do narcotráfico, a gente pode chamar do que a gente quiser, que é entendido pelo direito penal do inimigo também como uma parte integrante da facção. O aparato burocrático que ajuda a lavar o dinheiro da facção é ou não é parte da facção? Eu considero que seja. Com certeza sim. Então, institucionalmente, ou seja, em termos de arcabouço legal, trazer o direito penal do inimigo, passar um projeto de lei que inclua isso, vai permitir ao Estado ter uma ação muito mais efetiva com relação a essas figuras. Aí a forma como a gente vai tratar os presídios. E aí do meio técnico, para entrar, desde scan, 3D, aí utilizar a COAF, utilizar a Polícia Federal, colocar os governadores numa coalizão pra gente brecar eles, eu acho que essa é a parte mais fácil. A parte, a meu ver, institucional, que é ter o arcabouço normativo e a vontade política de um presidente da República em tocar esta guerra, acho que esses são os elementos centrais pra gente andar. Me preocupa, Renan, porque todo pré-candidato que vem aqui, que eu questiono a falta de legislação, né? Ele sempre diz para mim, mas a autoridade do presidente eleito... Bom, só com autoridade a gente não vai a lugar nenhum, né? Ontem eu vi um caso em Tocantins, farei um vídeo sobre isso, de um bandido que assaltou 10 farmácias ao longo de 15 dias, preso em flagrante pela Polícia Militar de Tocantins, né? Na audiência de custódia, o juiz diz que a prisão é legal, o juiz deixa claro da legalidade da prisão, e diz que o bandido vai responder em liberdade, né? Então, assim, isso com em vigor a alteração do crime do roubo. Sim. Proposto pelo Kim Kataguiri, né? E sancionado pelo Lula. Sim. Ou seja, eu não posso dizer que o Lula foi omisso porque ele sancionou a lei que o Kim propôs, né? Com tudo isso, o juiz despacha que a prisão é legal, mas o bandido vai ficar em liberdade, apesar de ter assaltado 10 farmácias, né? Então, assim, olha a complexidade disso. Sim, esse é um elemento fundamental, porque institucionalmente o judiciário, ele se considera acima da lei porque não existe sanção. A gente aprende no primeiro ano de direito que a norma, Hans Kelsen isso, a norma só funciona se ela tem uma sanção. Se você tem uma norma e a norma não tem uma punição, caso ela não seja cumprida, a norma não tem função. Sim. Do que adianta um juiz ter a lei a ser aplicada se ele não é sancionado quando não a aplica? Sim. E quando vem uma sanção, quase nunca vem, ele é aposentado com todos os seus vencimentos até o final da vida dele. Isso é um absurdo, que essa é a parte da alteração no funcionamento judiciário que um presidente da República vai precisar fazer. E a gente tem que entender, o presidente da República, porque eu já vi os demais pré-candidatos falarem isso, não, porque o presidente vai com a força dele. Não tem força na hora do pequeno desgaste, que são nas pequenas derrotas que ele vai sendo desgastado até a institucionalidade dele cair. Então o presidente da República tem que falar tudo que ele vai fazer na campanha e na transição e no ato da posse, ele já pautar esses temas de maneira imediata. E outra coisa que eu acho que é fundamental, além de pautar e explicar no debate público, então o presidente da República tem que ser permanentemente sabatinado pela imprensa, porque o enfrentamento com relação às ideias erradas que mantêm o estado das coisas atual tem que ser feito pelo próprio presidente. Então tem que ser um presidente que sabe se comunicar e que acredita naquela tese. E isso não só em matéria de segurança. Matéria econômica vai precisar ser a mesma disposição para passar os temas e a sociedade civil ser convencida. Porque a partir do momento, eu tenho uma crença muito verdadeira nisso, que a sociedade civil entender que o presidente está tocando uma guerra comum no Estado brasileiro, você vai unificar o país. Porque tem um elemento que eu percebi agora rodando o Brasil inteiro. Do Rio Grande do Sul, que você tem 13 facções em Porto Alegre, até o Maranhão, todo mundo, de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, não é que ele quer que o crime acabe, ele quer se vingar do criminoso. As pessoas estão com ódio do criminoso. Então, se tem um elemento que une o Brasil, seria o nosso grande bode expiatório, é o criminoso violento. Você consegue pegar um país que está fraturado, que se odeia, que está rachado por região, que vota na direita, e todo mundo tá pistola
com o bandido. Então, o primeiro presidente que começar a enfrentar isso de verdade e começar a mostrar que dá pra fazer as coisas acontecer, você tem um efeito que é muito maior só do combate ao crime, que é reunificar o país. E aí colocar o país na mesma guerra. Vamos agora todo mundo, presidente da república, como o presidente consegue, vou botar em estado de defesa a região de Santa Quitéria, lá no Ceará, que foi tomada pelo CV. Vou chamar o BOPE lá do Rio para participar de uma operação com a polícia lá do Ceará. Você começar a unificar todo mundo se sentir brasileiro no enfrentamento a isso, que é uma causa comum a todos. Eu acho que aí sim, você vai passar os projetos, você vai ter uma boa popularidade como presidente da república tratando desses temas, e a gente muda o arcabouço institucional que envolve o judiciário e as leis penais, leis de execução penal e o Instituto do Direito Penal do Inimigo, para aí, de verdade, a gente virar um país. Hoje não é um país. Perfeito. Gostei bastante. Cajueiro, pergunta. Gostou do diagnóstico, Cajueiro? Gostei. Um diagnóstico muito bom. É o que realmente faria diferença. A primeira pergunta, né, é a seguinte. Teve um psicólogo norte-americano, um estudioso chamado Stanton Seminole, que ele estudou por que o criminoso comete o crime. E então, estudando famílias de 4, 5 filhos, apenas um era criminoso. Ou seja, não era o meio social como é divulgado por várias pessoas, que não, o meio é pobreza, não era isso. Porque tinha o mesmo pai, mesma mãe, mesma escola, mesma alimentação. As duas perguntas que o criminoso faz para cometer o crime. Primeira, eu vou ser preso? Eu vou ser pego? E a segunda, caso eu seja pego, eu vou ser duramente apenado? Aqui no Brasil, as duas, eu vou ser pego. Se não mudou a estatística, até o mês passado, 90% dos homicídios do Brasil não chegava nem à autoria, em média. Né? Então, e a segunda pergunta, nesse caso, estamos pegando o pior crime, vai ser duramente apenado? Não, vai sair rapidamente. A pergunta, em suma, né, diante desse cenário, a pena de morte e prisão perpétua. O senhor admite discutir prisão perpétua e pena de morte para determinados crimes. Como pretende viabilizar essas medidas diante da Constituição, que proíbe pena de caráter perpétuo e permite a pena de morte somente em caso de guerra declarada? Caso essas propostas não avancem, qual seria a sua alternativa concreta? Nós falamos muito disso. Eu acho que para você tocar uma Assembleia Constituinte originária, você tem que ter uma vitória em campo como presidente da República, e não uma vitória eleitoral. Essa vitória que eu descrevi para vocês, em que a população vai entender que o presidente se comporta como um comandante em chefe, fazendo esse enfrentamento ao crime. E ao ver resultados, o presidente da República tem que falar, agora eu preciso alterar a Constituição. E aí trazer a discussão de uma Assembleia Constituinte com uma correlação de forças contra aquilo que a gente chama de centrão, que seja forte o suficiente para permitir passar essa agenda e não contaminar essa nova Constituição. Então, esses dois temas são centrais. Eu acho que o Brasil precisa discutir pena de morte, o Brasil precisa discutir prisão perpétua. Precisa. E dois, e aí entra um elemento. Até lá, nós temos que ter um aumento brutal de penas e uma alteração profunda na lei de execução penal, alteração no inquérito policial, alteração nos planos de carreira policial, na questão da carreira única. Tem que ter para você aumentar a efetividade para nós fazermos essa construção até lá. Dito isso, nós temos que discutir pena capital e temos que discutir prisão perpétua. Eu acho que tem certos crimes e tem uma lógica que envolve a recuperação do criminoso que se torna simplesmente um instrumento de motivação do bandido a continuar no ciclo dele de cometer o crime, sair da cadeia e volta. Até porque, eu não gosto de contar muita historinha, né? Mas eu adoro contar historinha. A gente tem uma questão que o Estado brasileiro, desde o fim do período do regime militar, ele tá tomado por culpa. Foi muita, violação de direito humano, e houve violações de direitos humanos, não tô negando. Mas, não só as faculdades de direito, mas o legislador brasileiro, ele começou a operar na linha de que o Estado tem que diminuir o seu impacto punitivo. E ao fazer isso, ele criou uma indústria da impunidade que gera da parte do bandido essa sensação de leniência. Outra, tem um programa que estão saindo agora como Pena Justa, em que o judiciário se comporta como um agente desesperado para soltar um bandido, porque, este presídio aqui não está em condições. No Ceará, que está em guerra, o programa Pena Justa está sendo comemorado em rádio. Olha, vai ter agora um Pena Justa e vai tirar um monte de gente da cadeia. Tipo, eles estão em guerra. Então, claramente, um bandido hoje, ele se sente muito confortável em trabalhar. Muito confortável. Então essas alterações de Constituição estão no nosso plano, mas eu só vou conseguir executar, então não vou ser mentiroso, se eu conseguir antes ter vitórias contra o crime organizado e ter uma vitória do ponto de vista econômico, que é fazer os juros baixar e as pessoas começarem a voltar a ter empregos formais. Se eu não conseguir essas duas vitórias, eu não vou ter força para uma constituinte. Então eu não vou vir aqui mentir para vocês. Só vou conseguir fazer uma constituinte se eu ter essas duas grandes vitórias nos 2 primeiros anos de mandato. Curtiu o vídeo? Então segue o canal e vem comigo ajudar a missão a chegar mais longe.